queria que você, por alguns minutos, pelo menos enquanto a gente estiver aqui conversando, parasse um pouquinho para se enxergar, para olhar um retrato daquilo que você é hoje. Daquilo que você se transformou e daquilo que você está se transformando. A sua aparência, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, o seu jeito de olhar, as pessoas que você se relaciona, aquilo que você acha engraçado, aquilo que você acha triste, aquilo que você chama de amor, aquilo que você chama de religião, de motivação, de inspiração, aquilo que lhe cativa e aquilo que lhe afasta. Tudo isso é um retrato do que você é. E aquilo que você é, seja de maneira consciente ou não, é o reflexo das escolhas que você ao longo da vida vai fazendo, dos passos, dos caminhos que você vai tomando. Talvez você me diga, mas eu sou o que minha personalidade, a minha criação, o meu DNA diz para eu ser e não necessariamente o que as minhas escolhas fazem. No fim das contas, tudo desemboca nas escolhas, ainda que culturalmente, ainda que a sua criação tenha sido de uma maneira, ainda que a sua religião seja de um jeito, ainda que o mundo inteiro conspire para que assim seja, você pode, no fim das contas, parar, olhar, enxergar, questionar e escolher. Então tudo é reflexo das suas escolhas. Ainda que você não tenha escolhido determinados marcos importantes, eventos que de alguma maneira tangenciaram o seu caminho. Uma tragédia, uma perda, uma amputação física, emocional, existencial, situações que fogem do controle e que têm, obviamente, importância naquilo que nós estamos nos tornando. Mas ainda assim, depois do primeiro choque, do primeiro susto, da primeira dor, depois da perplexidade, é você quem escolhe o que vai fazer com isso. Portanto, ainda assim, não foge das escolhas. Você é fruto das suas escolhas. Mas por que eu estou falando isso? Talvez você já saiba disso, a gente de vez em quando comenta sobre isso aqui no site, a gente conversa, né, sobre isso. Mas o que eu quero te perguntar hoje é qual a natureza das suas escolhas? O que referencia as suas escolhas? Por que você escolhe de determinada maneira? Por que você pensa como pensa? O que tangencia o seu pensamento? O que alimenta as suas escolhas e as suas decisões? Na maioria das vezes, e nós somos levados a pensar assim, a gente anda tão distraído que esse tipo de questionamento parece algo completamente irrelevante. Mas não é. A maioria das pessoas, quando questionadas em relação às suas escolhas mais essenciais, eu não estou dizendo o que você prefere, sorvete de chocolate ou de morango, mas as escolhas mais importantes da vida, quando para pensar, quando paradas e questionadas por alguém, ou por si mesmo, provavelmente essa pessoa vai dizer o seguinte, olha, eu penso assim porque a maioria pensa, eu penso assim porque a minha família sempre pensou, eu sempre pensei assim, eu nunca pensei de forma diferente, eu não vejo razão para ser, porque está na Bíblia, porque Deus quer, porque a minha religião manda que assim seja, porque se assim não fosse, assim não seria com a maioria. E sem reflexão e sem olhar para si mesmo, sem iluminação da consciência, a gente projeta as nossas escolhas sempre para fora, sempre no outro, sempre na maioria, sempre em algo ou alguém. E se abstém de assumir as nossas escolhas. Isso quer dizer que nós abrimos mão do controle do nosso caminho, da nossa vida. Você pode me questionar e eu concordo contigo se você disser que tem coisas que a gente não controla. É claro que tem. Mas a gente controla como nós vamos reagir diante de cada coisa, e é isso que nós abrimos mão quando nós abrimos mão de entender a natureza das nossas escolhas. O que eu queria rapidamente nesse insight de hoje é lhe questionar, lhe instigar, lhe inspirar a questionar-se, a entender por que você pensa como pensa. Qual a razão, qual a natureza das suas escolhas? Será que você, de maneira honesta, de maneira consciente, de maneira clara consigo mesmo, se posicionaria como você se posiciona em relação
ao que lhe desagrada em relação ao próximo? Será que as antipatias que hoje você tem seriam as mesmas se você, ao invés de balizar o seu comportamento a partir do próximo, agisse sob a luz da tua própria consciência, daquele que analisa os porquês das suas escolhas, aquele que revalida suas prioridades, que reprioriza os seus valores e faz isso todos os dias e se pergunta se de fato, no fim das contas, você age como quem ama? Será que esse nosso fundamentalismo de apontar o dedo para os outros, de querer dizer quem está certo e quem está errado, de em nome do amor colocar cargas e cargas e toneladas de culpa, de dor, de achatamento mental, existencial, moral em cima dos outros, em nome do amor, em nome da justiça, em nome do que quer que seja, em nome de Deus, em nome da religião, em nome da fé, em nome da moral e dos bons costumes, em nome da família, em nome da sociedade, da vida? Será que esse achatamento, esse bullying espiritual, existencial que muitas vezes você comete, seria cometido sob a luz da consciência e do amor? Quem sou eu para dizer como você deve agir, o que você deve pensar e o caminho que você deve seguir? Mas talvez eu possa lhe dar uma dica. A partir de agora, esteja mais atento em relação aos seus posicionamentos. E se, por qualquer razão, você não souber por que você age como age, e a legitimação estiver na maioria, estiver fora de você, questione. E pergunte-se, será que eu ajo como quem ama? Eu costumo dizer, e quem me acompanha ouve isso em praticamente todos os insights, que no fim das contas aprender a amar é a finalidade de todas as experiências, porque no fim tudo desemboca nisso. O amor deve ser o chão das nossas escolhas, ainda que elas muitas vezes nos forcem a dizer não, a sermos mais duros do que nós gostaríamos, a nos afastarmos quando não gostaríamos, a seguir por outros caminhos que talvez não fossem aqueles que latejam como preferência interiormente, mas que são necessários. Ilumine a sua consciência com o amor e use ela como referência para suas escolhas, ainda que seja na contramão da maioria. Até porque, geralmente, o que a maioria convenciona como ideal é passível de questionamento. Por que você age como age? Por que você é como é? Por que você se transformou nisso? Essa é a tua melhor versão? Esse é o melhor posicionamento que você poderia ter diante dos outros e da vida? Por que não pensarmos sobre isso? Por que não falarmos sobre isso? Por que a gente não pode mudar isso? Por que você escolhe ser quem você é?